Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nesta noite de segunda-feira, dia, entre aspas, de retomada do futebol. Por exemplo, o Flamengo voltaria a treinar hoje. Voltaria. Hoje morreu o massagista do Flamengo, um massagista tradicional, que cuidou da carreira do Zico, do Tita, do Adílio, do Andrade, enfim, de craques, Moser, né? Há muitos e muitos anos trabalhava no Flamengo. Grêmio... 4 décadas no Flamengo. 4 décadas. Trabalhou na seleção brasileira, se eu não me engano, Jorginho. também. Jorginho. E Grêmio Internacional fizeram uma verdadeira operação de guerra, né? Profissionais paramentados, com roupas, pareciam uns astronautas, né? Todos de branco, chegando nos automóveis, averiguando. Os jogadores não saem de dentro do carro, já recebem um kit, desembarcam, levam um kit lá para estrutura improvisada, gazebos e tal, onde dê para colocar ali, cada um com a sua água, cada um com o seu álcool gel, enfim. Agora, o andar da carruagem vai definir quantos vão poder treinar por dia, qual vai ser o tipo de orientação dos órgãos públicos, porque tem agora a orientação de Grêmio, de Internacional, em quem a Prefeitura depositou muita confiança, a Prefeitura e o Governo do Estado. Vamos ver como é que será, por exemplo, o retorno do São José. Nós não acompanhamos aqui, né? De repente vamos tentar aí até um contato com o Milton Machado, que é o administrador do futebol do São José. Em Bento Gonçalves, o que era permitido agora é proibido. O prefeito que permitiu a volta do futebol... Foi o primeiro a permitir. Agora coíbe a volta do futebol. Então, é muito complicado. E Brasil afora, o Paulo Autuori rechaçando lá, dizendo que como é que foi a expressão que ele disse? Não foi insana. Ele disse parecido com isso. É uma expressão diferente. Mas eu vou me lembrar aqui. Mas quase insana a opção de voltar para o futebol. E o Raí... Né? Sandice. É uma insanidade. É uma sandice, é uma tolice, né? Uma loucura voltar ao futebol. O Raí atacou, inclusive, o presidente da República, que ensejou essa possibilidade. Porque o presidente nunca foi peremptoriamente contra. Induzia o ex-ministro Mandetta a dizer que um dia daria, que o negócio era esperar o andar das coisas e tudo mais. E o atual ministro está perdidão aí, né? Especialmente em relação ao futebol. Nem sei se ele tem algum conhecimento, está tomando o pé da situação aos poucos. Grêmio Internacional fizeram cartilhas rígidas, tudo vai ter que ser seguido à risca. Vejam só o caso do Saravia, lateral argentino do Internacional, foi visitar o pai numa pequena cidade e ali conviveu com açougue, com pessoas, tirou fotos e tudo mais. Ele é jogador de seleção argentina, em Córdoba. E aí foi visitar numa província próxima de Córdoba o pai, né? E ali, o que fizeram as autoridades argentinas? Pegaram 22 pessoas que tiveram contato com ele e deixaram no isolamento. Inclusive ele próprio. Só que deu tempo de retornar e está junto com a delegação do Internacional já em Porto Alegre. Jogadores de Grêmio e de Inter estão em Porto Alegre, não necessariamente todos foram testados, não necessariamente todos vão começar a trabalhar, isso vai ser um processo paulatino. Agora, primeiro treino com bola. Lá na Itália, estão projetando para o dia 18, o primeiro treino com bola. Aqui em Porto Alegre, não se sabe. Eu até ouvi críticas dizendo, mas para que voltar se não se sabe quando vai recomeçar? Mas as informações são muito contraditórias. Pode ser que se estabeleça um novo critério, um novo arrazoado a partir de amanhã, quando o governador vai falar com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman. Eu não sei qual vai ser o teor da conversa, nem imagino, não faço a menor ideia nem de como vai se começar. Por quê? Os clubes do interior já deixaram muito claro que maio é o limite dos limites dos limites e que não tem dinheiro para investir nos preparativos para poderem ter treinamentos e jogos de futebol. Ora, um clube do interior vai viajar em 3 ônibus, um da direção, dos funcionários, e massagista, preparador físico, médico, auxiliar técnico, na outra a comissão técnica, alguns jogadores e no outros jogadores, 3 ônibus.
Internacional vai fazer um jogo em Bento Gonçalves, vai com 3 ônibus. O Esportivo teria condição de fazer a mesma coisa aqui? O Ipiranga vindo de Erechim com 3 ônibus para jogar na Grande Porto Alegre, ou em Caxias, ou em Bento Gonçalves. A situação é muito delicada e é muito vasta a situação. É um período curto, mas com muito preparo, com muitos requisitos para se cumprir. Por isso, a situação realmente é complicada. E na quarta-feira, Maurício Freitas, quando o presidente Luciano Oxman conversar com os clubes vão fazer 500 indagações. Espero que o presidente já tenha conseguido as respostas, porque ninguém responde nada. A CBF não disse se vai pagar, não disse se os clubes vão se unir e comprar um pacote e depois vão cobrar das federações, nem que seja a longo prazo. Ninguém é absolutamente claro nas colocações. O caboclo, ele colocou lenha na fogueira e deitou o cabelo. Posso te dar um exemplo disso prático, Rec? Sim. A CBF deu um apoio financeiro para os clubes do futebol feminino, das séries A1 e A2 do futebol 120 feminino. 120 pau para cada um. Isso da primeira divisão, da segunda um pouco menos. Teve clube que não pagou as jogadoras porque disse que o auxílio da CBF era pro clube, não era explícito para pagar as jogadoras. Bom, mas aí é vigarice, né? Mas teve. Mas teve vigarice. E a CBF não fez nada. Não sei se não fez nada. Não fez. Daqui a pouco os jogadores vão pedir na justiça. Porque aí tem jogadoras... Vamos lá, a gente está falando de uma realidade diferente de clubes da Série A e B do Campeonato Brasileiro. Tem muitas jogadoras de futebol que recebem, tipo na várzea, cota por jogo, é 100zinho por jogo. Essas aí não receberam. Isso, e aí imaginem, isso aconteceu no futebol feminino que a CBF deu dinheiro. Para os clubes sem série, a CBF não deu nada e nem pretende dar. Não, aqui o presidente do Aimoré é o mais incisivo, né? O Esportivo, o Novo Hamburgo e o Aimoré não ganharam um vintém. Nada. Neca de Pitibiriba. E esses clubes, esses 3 que você citou, como eles não têm série, eles não têm calendário a partir de maio. E Aimoré e Esportivo estavam perto de uma série D do ano que vem. É um negócio terrível. Aliás, está doendo em todo mundo, né? Eu tenho muitos relacionamentos de fora do futebol também, com comerciantes, com anunciantes, com parceiros, com amigos, com empresários de futebol e tal. A gente tem um leque muito amplo. Não tem ninguém que esteja absolutamente feliz. Aquele que está bem aquinhoado, está rico, está milionário, está preocupado com a situação dos outros. Muitos desses que estão ricos estão fazendo doações importantes para hospitais, cestas básicas. A movimentação, por exemplo, que o Dunga está fazendo. Todo dia tem foto do Dunga em algum local dando alimentos. Não, aliás, o Dunga é um herói, né? O Dunga é um herói. E outra, despido até do receio de frequentar os mais diversos lugares. Exatamente. Porque ele pode pegar. Claro. E ele já não é mais criança. Já apareceu na Restinga, já apareceu em Canoas, na Ceasa, na Unidasul, enfim, tudo quanto é lugar. Vamos conversar com eu ia dizer prefeito, já foi prefeito também, o homem já foi tudo. Né? Ele manda em Aliás, tudo ele terminou região, de falar comigo hoje na rádio, o irmão já ligou, disse assim, carreguei ele no colo e tal, o irmão mais velho. E o secretário Juvir Costela, deputado Juvir Costela, tem uma ideia clara de que Grêmio Internacional não podem simplesmente ignorar uma realidade. Porque lá no começo até poderiam, porque poderia acontecer o milagre do vírus desaparecer ou ser menos frequente do que está sendo, né? Já são 2 meses, vai para 3 meses, e aí vai para 4 meses, porque nós não vamos nos ver livre desse vírus tão cedo, secretário Juvir Costela. E Grêmio Internacional ainda não foram tão claros no que poderão fazer para os seus associados. E hoje um cidadão me perguntou, mas por que essa preocupação agora, se tem que ser uma preocupação de Grêmio e Inter? Deputado é cobrado, a imprensa é cobrada, para que se divulgue o que efetivamente vai ser colocado em prática. E o senhor está pedindo para que Grêmio Internacional sejam claros, usando os poderes que tem a Assembleia Legislativa e o poder concedido pelo povo. Boa noite. Boa noite, Rec. Boa noite, Maurício. Que alegria mais uma vez estar com vocês, por intermédio da Ubra TV, conversando um pouquinho com vocês sobre realmente uma entrevista que nós tivemos, aliás, nós tivemos aí contigo, né, aproximadamente uns 20 dias atrás, onde falávamos lá, quando se iniciou
esta questão toda do Covid-19, do coronavírus, lá já se falava dessa questão toda do que nós enfrentaríamos, as dificuldades que nós teríamos aí, principalmente os clubes esportivos, a dupla Grenal e não apenas a dupla Grenal, mas hoje nós elencamos, desde ontem já retomamos e alguns dias falamos a respeito disso também, em especial sobre Grêmio e Inter, falando do que, na verdade, e volto a te dizer, Rec, como já falamos a esse respeito, não é para que o torcedor deixe de ser sócio, ou não é para que o torcedor deixe de pagar a sua mensalidade. Eu sou sócio, estou em dia com a minha contribuição com o Grêmio, não é segredo, sou gremista, Rec e Maurício, mas, ao mesmo tempo, nós temos que saber, e me parece, Rec, que o Grêmio deve estar anunciando ainda na noite de hoje ou amanhã a possibilidade, sim, de fazer aí uma flexibilização nesta questão toda para o seu associado. Pois bem, como ex-secretário de esportes, como deputado estadual que sou e estou, licenciado e exercendo a função, sim, de secretário de transporte do Estado do Rio Grande do Sul, mas sou, sim, perguntado por muitos amigos gremistas, colorados, afinal de contas, tem uma colorada dentro de casa que é minha esposa, como é que fica a nossa questão de sócio? Nós não estamos tendo jogos, nem Gauchão, nem Brasileirão, nem Campeonato Brasileiro, nem Libertadores, Copa do Brasil, enfim, e que está correto. Eu defendo que não haja jogos neste momento. É um momento, como tu disseste, Rec, de nós termos cuidado com esse vírus que ninguém conhece, esta pandemia que está assolando o mundo, o Brasil e o Estado do Rio Grande do Sul, mas, ao mesmo tempo, este debate propus, sim, e, aliás, o meu colega deputado Fábio Branco, deputado estadual, já apresentou a nosso pedido em conjunto conosco, na Assembleia Legislativa hoje de manhã, na comissão, Rec, mista permanente de defesa ao consumidor e, ao mesmo tempo, é a participação legislativa. Para quê? Para que a dupla Grenal, a direção do Grêmio, a direção do Inter, possa, sim, provavelmente nesta quarta-feira, na comissão, já nós fazermos uma audiência pública ouvindo a dupla Grenal, os sócios, que inclusive, Rec, criamos aqui, tem um WhatsApp, que será já divulgado também, um WhatsApp onde o associado poderá mandar sugestões para a dupla Grenal, sobre de que forma ele pode, quem sabe, ter esta flexibilização neste momento que nós estamos enfrentando. Ele não é diferente para ti, para mim, para quem quer que seja, qualquer sócio que está aí há 20 anos, ou não importa o tempo, pagando, e que hoje, quem sabe, está sim, em virtude desta pandemia, passando dificuldades. E por isso, nós estamos sim levantando este debate, principalmente com estes dois clubes, vamos assim dizer, que é a dupla Grenal, e que certamente vai se estender, quem sabe, para outros clubes do interior do estado e outros segmentos esportivos do estado, Rec e Maurício. Nós temos que exercer a exaustão todas as possibilidades que nos dão de auxiliar quem está mais periclitante, porque esse é um teste definitivo de solidariedade, de preocupação permanente, e deputado tem que ser meio que um polvo, né? Tem que ter, vai abraçando, vai dando a mão para um, para outro, porque senão não dá para ignorar. Esse torcedor, quando voltar, ele vai ter que ter alguma garantia de que não perdeu mais do que ele imaginava, né? Porque senão daqui a pouco o cara tem aquele ingresso permanente, vou citar aqui, que Grêmio Internacional tem, que são o Grêmio lá desde a época do Olímpico, o Inter do velho Beira-Rio, né? Quando de 4 mil pularam para 50 mil sócios, e aí passaram a ter direito garantido de ingresso e tal. Eu sei que muitos torcedores receberam a resposta seguinte: olha, essa modalidade não existe mais. Se você deixar de pagar, você vai perder a associação. Quer dizer, então, a partir de uma resposta como essa, gera uma ação do poder público inevitável. Porque como é que vai perder um direito que é adquirido há tantos e tantos anos em função de um infortúnio que não foi cavado por ninguém?
Foi um infortúnio de um vírus que começou na China, que veio chegando, que chegou na Europa, que chegou na América, que chegou na África agora. Então, ontem até estava assistindo cenas horrendas, né? Então, me parece que essa comissão mista de defesa do consumidor, o nome já diz tudo. Defesa do consumidor. O futebol não é uma ilha. Por mais que pareça, mas o futebol é entidade privada e tal, mas o torcedor, ele já é cercado de custos de toda a ordem. Então, ele tem que administrar o seu rico dinheirinho. E isso é mais um resguardo para a Grêmio Internacional do que colocar na parede. Porque daqui a pouco os caras vão dizer, não, eu vou sair fora. O outro vai sair fora, vira uma voz corrente. E acho que é boa essa tomada de posição para que possamos ter uma coisa, se não uniforme de Grêmio de Internacional, mas plausível de Grêmio de Internacional. Que cada um tenha as suas estratégias, porque tem as suas realidades. Um tem uma parceria com a OAS, outro tem parceria com a Abril. Enfim, que destrinche da melhor maneira possível. Maurício Freitas. Nessa linha, o secretário certamente está acompanhando. Eu assisti ontem uma live que participou o presidente Romildo, e aí teve uma linha interessante que o presidente defende que o Grêmio deve anunciar até quarta-feira, segundo o presidente Romildo. Um incentivo para quem puder ficar em dia, especialmente para aquele sócio que tem que pagar ingresso. Esse que tem uma reserva técnica. Não. Porque aquele que não tem um pila no bolso também tem que ter alguma garantia. Não, claro. Porque eu vou fazer o quê? Não tem. Pelo que eu entendi, secretária, eu não sei o quanto que os clubes já, enfim, divulgaram alguma coisa, o quanto o senhor já recebeu de informações. Pelo que eu entendi, a ideia do Grêmio, pelo menos, é trabalhar com dois públicos. Com o público que paga esse valor barato e pode seguir pagando, e me parece que o caminho é quase que uma liberação de pagamento para quem não puder. Tem que ser esse o caminho, né? Exato. Tu tem razão, Maurício, mas Maurício Reck, tem mais um terceiro público aí, que é aquele público que no final de 2019, ele efetuou o pagamento da anuidade de todo o ano, que recebeu lá uma bonificação, vamos chamar assim, se posso assim chamar, e acabou pagando todo 2020 num único boleto. Este também, Maurício, porque, vamos lá, se no início do ano ele tenha pago 1.000, 1.500, 2.000, não interessa o valor, ele também, de certa forma, terá que ter uma revisão. Por quê? Ele pagou o ano de 2020 para assistir a esses campeonatos que supostamente teriam de estar acontecendo, que em virtude, claro, da pandemia, como bem salienta o EC e a ti, Maurício, não acabou acontecendo e que nós defendemos que não haja, por enquanto. Eu sou totalmente contrário à volta do futebol, a presencial e à volta dos campeonatos neste momento, porque este vírus ninguém conhece. Estão aí os números, inclusive, de óbitos que ocorreram no dia de hoje aqui no estado do Rio Grande do Sul e que nós temos um inverno pela frente. Por isso, sim, há um momento de muito cuidado. Nós sabemos que os clubes de futebol, tanto quanto o Grêmio, o Inter e os demais clubes do interior, sofrem muito. Aqui a Arena, o Beira-Rio, eles têm, sim, essa dificuldade financeira neste momento, porque não estão, quem sabe, arrecadando. Aliás, falando em arrecadando, não sei se chegasse a ver hoje, Maurício e Reck, os números de quantos sócios deixaram de pagar o Flamengo. Saiu dado hoje. Mais de 4.000 sócios deixaram de pagar o Flamengo no dia. Então, veja bem, isto pode acontecer e nós queremos antecipar esse diálogo, este debate com o Inter, com o Grêmio, para que exatamente os clubes não sofram, vamos dizer assim, com a demanda ou o não pagamento do seu associado. Mas ele aguarda, Maurício e Reck, eu acredito muito nisso, a manifestação do seu clube, seja ele Grêmio, seja ele Colorado, Inter, enfim, ele aguarda, como eu, como gremista, estou aguardando a manifestação do meu clube, de que forma ele vai tratar o seu associado. Esteja ele em dia ou não, tenha ele pago ou não no final do ano a anuidade, ou seja, o ano todo, enfim, é fundamental, sim, Maurício, como tu levanta. Tem aqui, sim, 2, 3 segmentos de associados que estão ansiosos, porque tem a carteirinha no bolso e não quer perder a sua carteirinha. Por quê? Se voltar e se deixar de pagar, quem sabe, o clube vai fazer o cancelamento do sócio e na volta ele vai ter que pagar uma joia, ele vai ter que reparcelar, enfim, ele vai continuar com a dívida ou, quem sabe,
não vai conseguir retornar a ser sócio da dupla Grenal. Então é fundamental, sim, que façamos naquele órgão que eu entendo que é o fórum ideal e adequado, que é o Parlamento Gaúcho, como mencionei também, meu colega deputado Fábio Branco, nós conversamos sobre isso, e eu, como deputado licenciado e secretário, não posso fazer esta atividade na Assembleia Legislativa, por isso, meu colega, nós faremos junto, o deputado Fábio está na comissão permanente que vai tratar este assunto, que é a comissão que defende do consumidor, que trata a participação legislativa popular, para que façamos lá o debate com a direção. E tomara que a dupla Grenal... E, aliás, Maurício, novamente, me permita, Rec, eu vou aqui já dizer o WhatsApp, aonde as pessoas já podem começar a mandar as suas sugestões, se tu me permite. Claro. O código é 53... Tá. 99... 104 9909. 53 99 10 49 909. Né? Exatamente isso. A partir de amanhã, as pessoas já podem começar a enviar os seus a mensagem por este WhatsApp, dando sugestões. O que ele acha que o Grêmio poderia propor? O que ele acha como torcedor do Inter, ou Colorado, ou gremista, enfim, pode propor sugestões. O WhatsApp era para sugestões para a dupla Grenal, para que a audiência pública, REC, que provavelmente, Maurício e REC, deve acontecer nesta quarta-feira, aliás, o deputado Fábio Branco, eu devo participar por convite, sim, já que tomamos a iniciativa, para que nós possamos ouvir a dupla Grenal sobre quais as medidas, o que se pensa, enfim. E há também lá fazer a explanação e um resumo do que nós recebemos por intermédio do WhatsApp, que aí está junto ao Parlamento Gaúcho. Esse WhatsApp é da Assembleia Legislativa por intermédio do gabinete do deputado Fábio Branco, para que lá poderemos fazer a triagem desses WhatsApp, porque certamente receberemos muitos WhatsApp com a mesma linha ou com o mesmo foco, quem sabe muitas sugestões semelhantes, e que nós poderemos, assim, a partir disto, então, e deste debate, quem sabe aí ter uma proposta da dupla Grenal, gremista e colorada, e até a quarta-feira ou após a quarta-feira. Muito bem, o telefone já está aí na tela, enquanto o senhor fala já está aí o número aparecendo, e numa reunião por videoconferência realizada na tarde desta segunda, a Federação Paulista de Futebol decidiu não fixar uma data para a volta aos treinamentos. A entidade resolveu manter a ideia de só permitir que seus filiados retornem depois que a Secretaria Estadual de Saúde autorizar. O Estado de São Paulo está com isolamento social decretado até 10 de maio. Até lá, o governador João Dória vai comunicar um plano de saída da quarentena. Os clubes também oficializaram um acordo que até então era informal, de voltarem todos em conjunto aos treinamentos. Vejam só a complexidade disso acontecer. Pode ser que não aconteça, porque aqui não havia possibilidade. Erechim e Caxias, por exemplo, os dois prefeitos foram peremptoriamente contra. O prefeito de Caxias, que não tinha condições, e o de Erechim, até por ilação com a situação que está vivendo o Passo Fundo, está com receio e também pediu para dar uma segurada. A Federação Paulista de Futebol ainda decidiu que vai investir os 120 mil recebidos da CBF, parte de um pacote de ajuda que atendeu a todas as federações estaduais, na elaboração de um protocolo de retomada do futebol. O mesmo destino terá a verba que seria utilizada para a festa de premiação dos campeonatos do Paulistão. Em 2020, por motivos óbvios, não haverá festa. A posição da Federação Paulista de Futebol contrasta com a da Federação do Rio de Janeiro, por exemplo, que neste domingo autorizou seus clubes a retomarem os treinamentos. O Flamengo retomaria hoje, não retomou em função da morte do massagista Jorginho. O Campeonato Paulista foi interrompido, lembrando, né, em meados de março, quando faltavam 6 rodadas para ser concluído. 2 da fase de grupos e outras 4 do mata-mata. Aqui são 7, né? São 3 da... Pode ser 7. E o presidente gostaria de baixar para... Não, podem ser 6, baixaria para 5. Né? 3 do segundo turno, uma de semifinal, que são 2 semifinais, mas é uma data só, 4, e uma de final, né? 5. Não, são
2 da fase de grupos ainda, uma 3. semifinal, 3 da fase uma de grupo. final 3 da fase e de a grupo. final geral. Não, 3 da fase de grupo, uma da semifinal. Sim, é a 10ª, 11ª e a 12ª rodada. Isso aí. Uma da semifinal, porque são 2, mas é no mesmo final de semana, ou no mesmo. E vai baixar de 2 para 1 da final. Se o Caxias não ganhar, né? Se o Caxias não ganhar. Se o Caxias não Daqui a ganhar. pouco o Caxias ganha e facilita Termina isso. toda essa celeuma aí. Seria bom para todo mundo. Em outra reunião realizada em abril, a federação e os clubes decidiram que o Campeonato Paulista da Série A1, que é uma espécie de divisão de acesso, será concluído no campo com o regulamento original. A única alteração foi permitir a inscrição de novos jogadores fora do prazo inicialmente previsto, mas isso aí é para mais adiante, é para o segundo semestre em princípio. Então, tem cada estado uma realidade, né, secretário? Belém do Pará, por exemplo, não se pode falar em futebol. A Manaus não se pode falar em futebol, aliás, não se pode falar em quase nada. Então, são situações bem distintas, bem diferentes. O Rio Grande do Sul está indo devagar com todo esse paramento de hoje aí, né? Meu Deus do céu, profissionais lá, com todos os cuidados, os atletas não saindo dos carros, depois saindo um de cada vez, cada um indo para o seu cantinho, cada um com o seu material, cada um com a sua garrafinha d'água, com o seu álcool gel, enfim, né? As coisas estão andando ainda muito devagar, né, secretário? Verdade, Rec, Maurício. Se tu me permite, o governo do estado, o próprio governador, tem usado de muito cuidado, muito criterioso, e volto a dizer que o estado do Rio Grande do Sul, graças a Deus, tomou uma iniciativa por intermédio do governador, a própria secretária de saúde do estado do Rio Grande do Sul, que nós, vamos dizer assim, começamos antes, né? Nós nos antecipamos um pouco ao problema. Por isso, o governador tem adotado de muitas regras, flexibilizando, sim, algumas questões no estado do Rio Grande do Sul, mas claro que nós seguimos a orientação do governador sobre toda essa questão, mas pessoalmente, como desportista, como gremista, como torcedor, como cidadão, como homem público, pai de família, volto a te dizer, Rec e Maurício, não é o momento ainda. Acho que, e acredito muito, que ainda teremos pela frente muitos enfrentamentos, mas que certamente, com todas essas questões adotadas pelo governo do estado, pelas secretarias e órgãos competentes envolvidos, certamente nós vamos superar aí, e com muita brevidade, se Deus quiser, aí esta questão toda da pandemia, e sim, do Covid-19, e que o futebol, quem sabe, aguarde mais um pouquinho, nós, torcedores, possamos aguardar mais um pouquinho para logo ali na frente retornarmos com os campeonatos, com os jogos, enfim, com as atividades, aglomerações. E, como sempre, o cuidado agora é álcool gel, lavar bem as mãos, utilize máscara sempre que sair de casa, independe de idade, Rec. Eu já estou na fase da terceira idade, Rec, Maurício. Então, tenho tomado muitos cuidados, mas pensando sempre no meu e no próximo. É a minha família, os amigos, aqueles que nós não temos contato, enfim, mas é preservando também o cuidado com o próximo. Assim, nós vamos superar com mais brevidade. Acredito que as iniciativas são muitas, parabenizar Rec, a ti, ao Maurício, sempre por essa conversa franca, aberta, com os que acompanham vocês, em todos os sentidos. Acho que é muito importante o que a imprensa também está adotando, de acompanhar, de divulgar. Isso tem sido fundamental para que a sociedade cada vez mais tenha informação. Afinal de contas, nós estamos praticamente numa quarentena, trabalhando aqui por off, né? Mas é a forma com que nós encontramos. Prazer sempre, secretário. Um grande abraço. Até a próxima. Muito obrigado, Rec, a ti, ao Maurício e aos que nos acompanham. Forte abraço. Até a próxima. Até a próxima. Vá mandando suas sugestões aí para que os deputados encontrem o melhor caminho. Hoje, na Rádio Grenal, alguns, depois que o secretário falou, sugeriam que se colocasse carros em sorteio, camisas, enfim, alguma coisa que seduza o torcedor para que ele não troque o plano de sócio por uma outra coisa. Porque hoje em dia é tudo medidinho. Toda hora o cara está olhando, essa despesa aqui eu posso cortar, essa aqui eu não vou cortar, eu amo o Internacional, eu amo o Grêmio, isso aqui eu vou adiar, o colégio vão ter que diminuir o valor, essas coisas todas. Né? O que me parece, pelo que já divulgou o presidente Romildo, que o Grêmio vai fazer, especialmente para esses planos que é onde estão a maior parte dos associados, que são os planos de baixo valor
e que o sócio tem desconto no ingresso, é que o sócio que permanecer em dia neste período, ele vai ter prioridade na compra de ingresso lá na frente, quando os jogos voltarem, e descontos maiores. É uma forma de tentar, pelo menos, dar uma vantagem para quem consegue e, claro, também certamente vai ter uma liberação para quem não tiver condições de pagar nesse momento. Diga aí, Maurício Freitas. Bom, Rec, você habitualmente, e aqui no Cadeira Cativa, habitualmente nós falamos sobre finanças de clubes. Sem tabus. Déficit, superávites e tudo mais. Me chamou a atenção o número do Corinthians, que foi divulgado pelo UOL Sport. O número foi divulgado há pouco, hoje à tarde. Eu duvido que você adivinhe o déficit do Corinthians. Não chega nem perto do que a gente imagina como algo aceitável. Rec. Quer tentar? Vamos ver. Vamos o lá. déficit razoável. Passa do balanço do ano? do balanço do ano passado. 150 milhões. 177 milhões. Ah, já tirei bem. Foi perto. Tirei bem porque eu conheço o tamanho da irresponsabilidade. 177 milhões de reais de déficit em 365 dias, Rec. 177 177 milhões de déficit. Vamos colocar que seja metade dos dias, né? Metade Dá 480 mil por dia de déficit. É? De déficit. E as pessoas acham que o que está lá é milagroso, porque ganhou alguns títulos, né? Imagina. Andrés Sanches, que é deputado, inclusive, nas horas vagas. Né? Imagina, Rec. Ou era, né? Acho que era. Não sei, acho que foi reeleito nessa última, mas enfim. São 14.750.000 reais por mês de déficit. Isso é muito mais do que a folha da maior parte dos clubes da Série A. Tem uma situação aí que hoje um cidadão me chamou a atenção. Se o Grêmio estivesse administrando a Arena, hoje o Grêmio teria mais quantos funcionários? No 150? mínimo mais uns 150, 200. Sim, porque os do jogo, aqueles são tarefeiros, né, e tal. Mas no mínimo, engajados ali no processo, 150. No mínimo. Tem 500 portões, tem estacionamento, teria empreendimentos. Seria outra bronquite que o presidente teria. Claro que o bom é ter a administração o quanto antes para desenvolver projetos e tudo mais. Mas o tempo está passando. Já são 8 anos. Por isso que o presidente tem dito, e disse naquela entrevista para o Alexandre Pretzel, que ele cansou, que sempre tem um jabuti no meio. Se continuar havendo jabuti, não vai haver solução, né? Não tem. A solução era entregar para o Grêmio, que é do ramo. Mas a OAS, junto com a Arena, que controla lá toda a administração do complexo, eles não chegam a termo, porque eles não têm reserva de grana. Os poderes públicos teriam que flexibilizar e não vão flexibilizar. Né? Sim, porque tem toda aquela questão das obras do entorno. É empréstimo, então, enfim, desoneração de algumas coisas. Repactuar com o banco. Agora, nesse período, as garantias ficam ainda mais complicadas, né, Rec? Sim. Porque clube de futebol, via de regra, dava como garantia em empréstimo dinheiro da TV, renda de sócio e renda de jogo. No caso que aconteceu agora, a renda de jogo o Grêmio já não tinha, mas segue sem ter e não terá por um bom período. Alguns projetam que não teremos jogos até o final do ano. Renda de sócio, a gente está vendo, inclusive, que debate o secretário de mobilizações para que se defina um planejamento, e são diversos grupos, como disse o secretário. Tem o grupo que pagou antecipado, tem o grupo que pode pagar e vai querer ter um benefício para seguir pagando, tem o grupo que não pode pagar e aí tu tem que tentar flexibilizar para esse grupo também. São muitos custos. Para isso é bem pago o Carlos Alberto Carvalho. Para isso é bem pago lá, o do Inter não é remunerado, né? O Nelson. É vice-presidente. É vice-presidente, né? Mas tem lá o profissional pago lá. Tem gerente marketing. Então, quer dizer, são bem pagos para planejar aí a situação e já deveriam ter anunciado alguma coisa também. Precisaria o poder público estar alertando aí, porque a população pressiona e pressiona a gente, pressiona os deputados, e o Grêmio Internacional mal respondem para os seus torcedores, então... Não, imagine sei que Grêmio Internacional não querem mexer, porque é aquela história dos nossos avós. Quanto mais mexe, mais fede. Né? Só que tem uma hora que não adianta, não tem mais como adiar, já são 60 dias. Tá? São 60 dias. Tá chegando em 60 dias, já é o segundo pagamento. Agora a gente já está no período do segundo pagamento sem ter jogos. Né? A Arena Porto Alegrense, a propósito, implementou diferentes medidas diante do adiamento dos campeonatos de futebol, shows e demais eventos programados para esse ano
em razão da pandemia do coronavírus. Após a suspensão da maioria das atividades administrativas presenciais da Arena e do Grêmio Futebol Porto-Alegrense, em total respeito às determinações das autoridades públicas, foram implementadas novas rotinas. A área administrativa foi adaptada com a adoção do trabalho remoto, assim como a área da manutenção predial, buscando manter as atividades essenciais de ações preventivas e corretivas, com quantidade reduzida de funcionários e alternância de jornadas para, desta forma, garantir a integridade de colaboradores e preservar os equipamentos primordiais. Com a adoção de medidas de prevenção para a segurança dos funcionários, a Arena tem estruturado uma retomada tranquila das atividades, com a perspectiva de que ocorra em um futuro próximo, como a maioria das empresas está adequando o seu planejamento financeiro para passar por esse período da melhor forma. Além disso, especificamente sobre o gramado, foi concluído ainda em maio o processo de semeadura com a grama de inverno. Então, quer dizer, deu coincidência que o nosso produtor, o Bruno Soares, me mandou. O Grêmio já se livrou dessa situação e quem tem que cuidar é a Arena Porto-Alegrense, porque é a parceria que lá na frente eles vão acertar as contas. Já voltamos. Doutor Eduardo, seja bem-vindo ao nosso Cadeira Cativa. Esse é um programa tradicional de esportes de 40 anos, de forma ininterrupta. Obviamente que o senhor está falando com um público mais abrangente do futebol, mas que envolve toda a sociedade, porque mesmo quem gosta de futebol tem parente que foi infectado, tem uma situação periclitante, tem o receio de sair de casa. Qual é a orientação do momento, já que se renovou sempre o tipo de orientação, né? Hoje me parece que a máscara é que está mais em evidência e toma as rédeas aí de todo o Brasil. Boa noite. Boa noite a vocês. Eu estava escutando um pouco antes. Eu realmente gostaria de saber direitinho o que recomendar e o que fazer. Nesse momento, as dúvidas são muito maiores do que qualquer certeza. No entanto, a gente tem o exemplo do Rio Grande do Sul e principalmente de Porto Alegre, que a gente controlou essa infecção. Então, assim, a grande recomendação é distanciamento social e a etiqueta higiênica. São duas coisas fundamentais. Aquela coisa de achatar a curva, nós fizemos isso de forma clara e sem dúvida em Porto Alegre. Então, esse primeiro passo que foi dado foi o passo mais importante para que a gente comemore a lanterna, que eu tenho brincado aqui, porque a gente tem que encontrar espaço até para fazer algumas brincadeiras. Essa é a única lanterna que nos serve, né? Ser o último colocado em número de casos, né? E que a gente consiga se manter aqui. Tem regiões mais infectadas, mais preocupantes, mas, para se ter uma ideia, na comparação, Passo Fundo se aproximou de Porto Alegre, porque Porto Alegre tem muito poucos casos. Passo Fundo é periclitante, é preocupante, é a minha região lá, inclusive, sou de Lagoa Vermelha, mas Porto Alegre se mantém bem, apesar de todas as dificuldades, inclusive de administrar um número muitíssimo maior de bairros do que todas as outras cidades juntas, né? Exatamente isso. Então, a ideia, e a gente números absolutos nunca traduzem a verdade. Então, a gente pode colocar incidência por 100 mil habitantes. E nisso aí, então, Porto Alegre está muito menor do que, infelizmente, a região do Passo Fundo, a cidade de Marau, que tem uma quantidade de diagnósticos muito elevados para a população. E até em relação a isso que disse o doutor, o que se divulga é a realidade em si, mas pelo menos pelo sentimento de quem convive nos hospitais, como é o seu caso, né? De que não houve ainda uma superlotação e só não houve porque a gente se portou bem, né? Isso, porque a gente se portou bem. Diga, Maurício. Doutor Eduardo, boa noite. Boa noite. Eu tenho acompanhado nas redes sociais muitos debates. Algumas pessoas argumentam o seguinte: mas se as pessoas podem sair para ir para o mercado, para ficar na fila do banco, por que elas não podem sair para trabalhar? E agora a gente está tendo em Porto Alegre, já há um indício de que nós vamos ter uma liberação de pequenas empresas. Outras cidades da região metropolitana a gente já vê quase que vida normal em alguns momentos, claro que com a utilização da máscara, com alguma coisa de álcool gel. Mas o quanto isso preocupa vocês, já que o retrato de hoje, ou os números de hoje,
refletem o que a sociedade agiu 2 ou 3 semanas atrás. O quanto que isso preocupa vocês, já que daqui a 2 ou 3 semanas a gente vai estar entrando no inverno? Boas colocações. Deixa eu fazer uma pergunta, talvez só para... tu falou que tu acha que as pessoas... É uma pergunta essa. Vocês acham que as pessoas continuarão sendo as mesmas? E as atitudes serão as mesmas? Ao menos não deveria, né? Então, eu acho que a gente tem que insistir naquilo que deu certo e continua dando certo. O momento, assim, o nosso primeiro objetivo era achatar a curva. Nós obtivemos isso. Qual o segundo objetivo? Continuar assim e flexibilização. Não tem como fugir disso. Então, a gente tem que continuar insistindo em distanciamento social e etiqueta higiênica, fundamental. E, para aquelas pessoas que não se sentirem seguras, máscara facial também. Isso é fundamental. É fundamental, e fazendo somente essas medidas, certamente a gente vai continuar com números baixos, o que é importante para evitarmos que aconteça o que está acontecendo nas capitais do Nordeste, do Norte, e evitar o trauma que está acontecendo em São Paulo e Rio de Janeiro. Agora, doutor, onde é que se enquadra o futebol nessa situação? O Grêmio e Internacional foram autorizados a retornar aos seus trabalhos, voltaram todos reticentes, cheios de cuidados e tudo mais, sem saber se vão ter uma competição oficial, mas fizeram questão de voltar porque é esporte de alta performance, tem que ter preparo físico, porque senão, quando houver o milagre do retorno, eles não estarão preparados. Como é que o senhor vê essa situação do futebol nesse contexto geral? Eu, como apaixonado pelo futebol, é difícil me manter isento para falar. Mas, idealmente, no nosso país, jamais deveríamos pensar nisso. Jamais. Se a gente for setorizar e pensar em Porto Alegre e Rio Grande do Sul, talvez esse possa ser um momento, se tiver que começar alguma coisa, que seja agora. Qual seria a razão? A razão é que pouquíssimo vírus está circulando por aqui. Se pouco vírus está circulando, é sinal de que a gente pode retomar algumas atividades. Sim. E o futebol? O futebol deveria ser uma dessas atividades. Agora, para pensar em fazer isso com segurança, certamente isso envolve muito mais esforço. Envolve mudanças radicais de diversas atitudes. A gente tem que perguntar como é que se daria a locomoção dos atletas, como seria o treinamento deles, aonde seriam executadas as partidas de futebol e quantas pessoas estariam envolvidas nisso. Então, é uma coisa muito mais complexa e talvez tenha chegado o momento de se pensar realmente em como fazer e como otimizar isso. O senhor, como infectologista e diretor aí do Hospital de Clínicas, que aliás ficou maravilhoso, né? O novo Hospital de Clínicas é um orgulho para todos nós, né? É um negócio espetacular. Mas como é que o senhor vê a atitude da FIFA de querer punir com cartão amarelo quem cospe no gramado? Claro que agora é porta arrombada, tranca de ferro, tudo que se fez no futebol, que era o habitué do futebol, agora também pode se condenar. Ó, tá bem, se fez até aqui, mas não passamos daqui, tá? Vamos melhorar esse aspecto também. Como é que o senhor vê? É quase hilária a situação. Olha, cuspir a segunda vez, imagina tomar o segundo cartão amarelo na segunda cusparada. Tomou a primeira, toma o segundo e vai para a rua. Como é que o senhor vê essa situação aí, doutor? Eu acho que a situação séria é cuspir no outro. Isso sim é muito sério. Isso, sem dúvida alguma, não deve ocorrer. Agora, quanto à outra, desconheço qualquer coisa de cuspir no gramado. Desconheço isso. Não, isso talvez ensinar bons modos não se aprende fora de casa, né? Isso aí é o seguinte, é uma ideia da FIFA, né? E, aliás, até houve uma orientação, né? Preliminar,
de que se possa vir a punir. Claro que vai depender de cada confederação. Um médico Daqui a vinculado pouco à FIFA. alerta, depois manda um comunicado, depois diz, olha, isso aí está se repetindo, né, e depois pune. Mas já houve debate na FIFA. Né? Foi um médico vinculado à FIFA que sugeriu que a FIFA apresente ao IFAB uma punição com cartão amarelo em caso de cusparada no chão, por ser uma secreção, enfim, de um jogador que porventura poderia ter coronavírus ali ou algo do gênero. Isso, se me permitem, isso é uma coisa que independe do momento atual. Isso é uma coisa que nunca deveria ocorrer. Isso é uma coisa de bons modos. Isso é sempre preservar o próximo. É a mesma coisa que se eu tiver uma suspeita de síndrome gripal, que pode ou não ser coronavírus, mas eu tendo a suspeita, eu devo utilizar uma máscara facial para proteger as outras pessoas. Então, o GUSP envolve secreção de pessoa. Então, é óbvio, isso deveria fazer parte do bom senso. Legal. Dos bons modos. Lá no Oriente, isso é praxe, né? Quem visita com alguma frequência sabe. Qualquer probleminha que eles tenham respiratório, eles já tocam-lhe a máscara e não querem nem saber se vai ficar bonito, se vai ficar feio. Preservar o próximo. Tá certo. E a si próprio. Bom, mas primeiro o próximo. Mas a máscara, se vocês forem pensar quando é que originalmente a gente usa, é sempre para proteger o próximo. É a máscara do dentista, a máscara do cirurgião, sempre para evitar que a pessoa que a gente esteja cuidando possa ser exposta desnecessariamente a alguma infecção. Alguma doença. O senhor lida com outras doenças infecciosas e tal, e normalmente é sempre uma batalha a vencer, né? Já vencemos H1N1, já vencemos em tese, né? Continuamos convivendo, né? Mas de uma melhor maneira. A AIDS, né? Que era um tabu lá atrás, parecia que era um problema, eu vou usar uma expressão que nem é comum, irresolvível, né? Parecia que não tinha solução, né? E logo ali se achou o caminho. O senhor acha que esse caminho do coronavírus vai demorar ainda? Qual é o seu sentimento pela sua experiência, pelas análises que vocês têm conhecimento que estão sendo feitas mundo afora? Veja só, né? Eu comecei minha vida com a infecção pelo HIV, cruzei H1N1 nas tendas do Hospital de Clínicas e agora com o coronavírus. Eu acho o seguinte, é uma doença potencialmente séria, mas a gente aqui está demonstrando que a gente pode lidar com ela de uma forma muito, não é segura, mas de uma forma preventiva importante. E quanto mais tempo a gente for ganhando, maior será a nossa qualidade no atendimento ao próximo. Então é fundamental que a gente continue no mesmo caminho, ou que a gente continue sem com essa curva, que não é mais curva, que agora é quase que uma reta com oscilações, que ela continue assim, porque assim a gente consegue tratar melhor a pessoa que está doente agora e vai tratar melhor ainda a pessoa no futuro próximo, pode ser amanhã, daqui a uma semana, daqui a um mês, e quem sabe, daqui a 2, 3 meses a gente já tenha disponível medicamentos mais efetivos no combate a esse vírus. O senhor é colorado ou é gremista, doutor? Eu sou colorado. E aí está com saudade? Já estava gostando do novo esquema do Cudê, já que o senhor entende de futebol? Deixa eu lhe explorar um pouquinho nessa área, porque o senhor passa o dia inteiro falando em coronavírus. Vamos tentar lembrar ainda, já faz 2 meses e tal, mas daquele Grenal que foi bem disputado, terminou com pauleira, é verdade, mas... Foi. Não, estava gostando, sim, novas esperanças nasciam. E vamos ver se continuam. Era um esquema diferente, né? Era um esquema diferente, sem dúvida alguma. Porque parecia que as pessoas estavam mais interessadas em se organizar de forma diferente. O Inter era menos pragmático, né? Menos pragmático. É verdade. Mas deixa eu me constranjo falando de futebol na frente de vocês ou perante vocês, então não adianta muito. Não, tá bem. Mas nós queremos beber da sua sabedoria na outra área. Diga, Maurício. Doutor, eu não sei se vocês já têm no Hospital de Clínicas algum dado preliminar, pelo menos de quantos dias, em média, tem ficado um paciente na UTI, de que tipo de cuidados especiais está se tendo,
Se existem outras drogas que estão em teste nesse momento, já que a cloroquina já nem se fala mais, os Estados Unidos já estão falando até em outra droga. Existe algo diferente que está acontecendo, doutor? Então, vamos lá por partes. Eu agora, nesse momento, eu não represento o Hospital de Clínicas, né? Então, eu não posso comentar especificamente sobre o Hospital de Clínicas. O que eu posso dizer, isso são coisas gerais que tem nas estatísticas do Brasil, tem nas estatísticas de Porto Alegre, Secretaria da Saúde Estadual também tem, é que a média de permanência, quando os pacientes necessitam ser hospitalizados por coronavírus, varia de 1 a 3 semanas, a permanência hospitalar deles. Essa é a média. E com relação aos medicamentos, não existe ainda nenhum medicamento que eu goste ou que gostaria de utilizar. Mas emocionalmente, vendo uma pessoa doente, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, a gente prescreve, em alguns casos, hidroxicloroquina. Não sei se funciona ou não funciona. Não existe ainda estudo bem feito que tenha demonstrado resultado positivo importante. Nos Estados Unidos, dia 1º de maio, foi liberado de forma emergencial a utilização de um medicamento. Isso é para uso hospitalar e é um medicamento que é usado de forma injetável por um tempo longo, por aproximadamente, em média, 1 semana. Esse medicamento, a diferença que ele fez é que as pessoas, ao invés de terem alta em 15 dias, tiveram alta ou se recuperaram em 11 dias. Isso é um pequeno avanço, mas é um avanço. Talvez a gente esteja engatinhando numa doença que não tem, na verdade, tem 4 meses de vida. Então, nós estamos engateando e aprendendo com algo muito novo. Por isso que no início eu disse, eu gostaria de ter muito mais certeza do que eu tenho. Eu gostaria de ter mais segurança do que eu falo, do que eu recomendo, porque as minhas dúvidas, infelizmente, são muito maiores. Agora, doutor, o Saravia, lateral direito do Internacional, ele viajou para a Argentina e estava na província de Córdoba. E resolveu visitar o pai, que morava ali próximo, numa outra pequena província, que é como eles chamam lá, né? Cidades menores e tal. E cumprimentou várias pessoas, tirou várias fotos, foi no açougue, conviveu e chegaram à conclusão que 22 pessoas deveriam ficar afastadas por pelo menos 2 semanas, inclusive ele. E fizeram isso na Argentina. O senhor tem ideia de que isso aí esteja sendo feito também aqui? Porque o pai dele era idoso, porque havia alguma suspeita no ar de que, pela maneira que ele procedeu e abraçou as pessoas, pudesse haver a necessidade de testar essas pessoas, e parece que todas elas foram isoladas e nenhuma estava contaminada com o vírus. Isso existe de uma forma mais corriqueira? O ideal seria o seguinte: eu suspeito que alguém esteja possivelmente contaminado com esse vírus. Eu tenho que fazer um teste na hora das secreções das vias aéreas dele. E essa pessoa tem que ficar confinada, isolada. Se essa pessoa testar positiva, ela tem que ficar 14 dias em confinamento, isolamento. Seus contatos, idealmente, têm que ficar em quarentena de, no mínimo, 1 semana, idealmente 2 semanas. Essa é a conduta. E, na evidência de algum sinal ou sintoma de uma síndrome gripal aguda, essas pessoas, os seus contatantes, devem ser testados para o coronavírus também. Esse é o cenário, esse é o mundo ideal. Como aqui a gente ainda tem carência de insumos, na maior parte das vezes a recomendação é: síndrome gripal aguda, fique em casa. Se está se sentindo não tão bem, se está com a respiração difícil, procure atendimento médico o mais rápido possível. E aí se testa.
Se testar positivo, a gente avalia se a pessoa tem que ou não ser hospitalizada. E os contatos dessa pessoa devem ser rastreados e a recomendação de quarentena certamente deve ser recomendada de 1 a 2 semanas, idealmente 2 semanas, em quarentena. Muito bom, doutor Eduardo Sprins, que é diretor do Hospital de Clínicas, mas acima de tudo é conhecedor da matéria e ajudou muitíssimo. Às vezes a gente pergunta o ABC, justamente para o ABC ser dito, né? Ah, mas eu já ouvi isso 500 vezes. Mas teve quem não ouviu e não ouviu com tanta clareza, e essa última pergunta indica que esta é uma época em que tem que triplicar, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, né, para quem nos acompanha também aí no Facebook, essas atitudes, né? Os cuidados têm que ser triplicados, porque nós vamos passar a viver aquele friozinho, que muitas vezes é um friozinho gostoso, mas pode preocupar. Estou certo ou estou errado, doutor? Tá muito certo. Só uma coisa, eu não sou diretor, né? Eu sou médico infectologista e, no momento, eu sou o chefe do serviço de infectologia do Hospital de Clínicas, é isso. Então, só mudei a função, mas chefe para diretor está perto. Valeu. Obrigado, doutor. Ok? Tá bom. Um grande abraço. Chefe do setor, então, para a gente fazer a correção em definitivo, né? Colaborou conosco aqui. E essa última pergunta eu fiz por mais óbvia que pudesse parecer, né? Lá na Argentina eles tiveram uma ação rápida, se preocuparam, porque o Saravia estava chegando de fora, né? E vai lá e abraça todo mundo e tira foto e bibibi, bababó, e aí resolveram isolar. Mas já está aqui em Porto Alegre, inclusive, trabalhando com o Internacional. Mas são muitos os deveres e os procedimentos, né? Em Grêmio Internacional tem até uma cartilha aí que está publicada nos sites de Grêmio Internacional, né? E olha, eu estava ouvindo o César Fabres hoje na Rádio Grenal e ele estava dizendo o seguinte, mas para que tanto procedimento se não vai haver jogo? É que Grêmio Internacional querem se preparar bem. Né? Não, e tem que dar o exemplo também, né, Rec? O futebol tem esse aspecto na sociedade. O futebol dá o exemplo. Então, quando se fala... Custa caro, gasta bastante. Fazer o quê? Quando se fala em punir um jogador por cuspir no gramado, não é porque no gramado outro jogador vai pegar o coronavírus. Aquilo ali vai nascer um problema, né? Não é porque assim, o que acontece com o coronavírus? Eu teria que, por exemplo, digamos que o REC utilizou esse copo. Por que eu não posso utilizar? Porque o REC pode ser assintomático e eu não posso pegar e utilizar o mesmo copo porque pode estar aqui o coronavírus. Pode ainda estar vivo o vírus aqui. Mas é mais uma questão de exemplo no caso do futebol, porque ninguém vai ficar encostando no gramado, pegando no gramado. Então, é uma situação diferente. Só que o futebol tem que dar o exemplo para a sociedade. Então, quando se fala em um futebol voltar com portões fechados, também é por essa questão de exemplo para a sociedade, né? Então, eu fui promovendo o doutor aí durante a entrevista, né? Eu comecei chamando ele de chefe do negócio, depois terminou como diretor, chefe do serviço de infectologia do Hospital de Clínicas. Estava certo aqui, eu é que inventei. No final, aqui é bom porque o cara começa o programa como chefe e termina como diretor. Não, porque depois de dar entrevista no Cadeira Cativa, a pessoa cresce. É isso, sempre, é isso, né? é Então, isso aí. É sempre assim. Bom, mas a bola um dia vai voltar a rolar e nós voltaremos a ser felizes com a bola rolando. E para que possamos chegar lá, né, com categoria, né, manejando bem a pelota, vamos nos portar bem para que possamos nos alastrar depois aí nos sentimentos, na presença física, na presença frequente em toda a sociedade e em todos os nossos dias, né? Porque, como disse o doutor, às vezes um passinho errado, um passito para trás, né? Passito para trás, depois outros para frente. Vamos lá, Raquel, para você ter uma ideia, o protocolo do Grêmio, que é muito baseado no que a gente está vendo em supermercados, está vendo pelas cidades de uma maneira geral. A logística do Grêmio é a seguinte, depois eu trago a do Inter também. Ao chegar, e as logísticas são muito próximas, ao chegar ainda dentro do carro, o jogador vai ter aferida a sua temperatura. Caso ele esteja com uma temperatura abaixo de 37 graus,7, o atleta vai para uma primeira área, com todos os lados abertos, vai ser tipo uma tenda só coberta, na qual vai retirar os sapatos e vestir uma proteção para os pés. Em seguida, ele vai para um outro ambiente parecido. Tu tira o sapato quando chega em casa? Tira, tem que tirar. Sapato, meia? Tira, tem que tirar. Eu me pelo. Mas não no corredor. Não, o André não merece ver isso, né?
Bom, vamos lá. Em seguida, ele vai para um outro ambiente semelhante a esse primeiro que eu falei, então é com tudo aberto, só com Chuchuzinho se pela também. Se pela, meu Deus. É filme de horror, mas aí fazer o quê? Bom, fazer o quê, né? Em seguida, vai para um outro ambiente, tem uma segunda verificação da temperatura, ou seja, se verifica 2 vezes no caso dos jogadores, se mede o oxigênio periférico e é realizado um imunoteste para verificar a dosagem de anticorpos. É aquele teste, enfim, específico para saber em relação ao coronavírus. Com o resultado dentro dos parâmetros, o atleta segue pelo lado externo do CT para uma estrutura também aberta para realizar testes fisiológicos. Tudo isso o atleta vai fazendo sozinho, é tudo individual. Depois do treinamento, depois de fazer as atividades, o atleta vai direto para casa, sem utilizar vestiário e sem utilizar o CT para qualquer coisa, para tomar banho, para se trocar. Não, ele sai direto do treinamento e vai para o seu carro para seguir para casa. Então, eles estão tentando manter o máximo de isolamento possível. É mais ou menos parecido com o do Inter, né? O protocolo é muito parecido porque aliás, a base eu é acho que é mesma. igual, né? Acho que é igual. O protocolo, ele foi construído com Até base aqueles da CBF. astronautas que chegam lá, todos brancos. Astronauta não, né? Mas a indumentária é... Né? É uma indumentária, para quem não sabe se estás infectado ou não. É a indumentária que o Chuchuzinho podia estar usando, por exemplo. Pois é. Para te receber aqui. Olha aqui, ó. E o Valtão, hein? Em pleno coronavírus, está se virando. O Valtão, ele já está naquela pré... Né? É o final Na da reta condenação. final já da condenação. Ele E já pode voltar treinar. a treinar. Pode treinar. Então ele já está no pré-campo. E aí acertou com o Furacão. O Furacão não conseguiu recuperar o Adriano, mas eu acho que o Walter tem melhor, tem mais índole, é pobre. Não porque quem tem dinheiro não tem ainda, mas o Adriano só queria festa, queria gastar os milhões e milhões que tinha. O Walter está precisando do desafio, é isso que eu quero dizer. Tá? No Atlético, né, um CT que tem... Ele pode se hospedar no CT, então ele fica isolado, não sai tanto. É um local que ele pode dar certo. Ele pode utilizar da infraestrutura do Atlético para ir longe. Olha aqui, ó. Estamos com imagens aí da estrutura do Grêmio. Vamos ver. Vai aparecer os bonecos ali, não? Boneco não, pô. Mas os astronautas. Vai aparecer? Ó, essas as infraestruturas que eu estava falando. É tipo bem o legal, gazebo. tudo isoladão, hein, ó. É tipo o gazebo que você leva para a praia, por exemplo. Olha lá. Apareceu a estátua do Renato aí? Não. A Renato lá na Não, o areia. Renato é do outro lado. Apareceu um negócio parecido ali. Olha ali, ó. Ali na cancha de areia. Tá? Os bonecos não. Isso é para mostrar a infraestrutura. Tá ali a arena do outro lado. Aí. Olha lá, todo mundo de máscara. Não, chega perto do outro aí. 2 metros. Aí. Higienizando todas as questões do... Eu coloquei as imagens no meu Instagram. Ali, a Daniele Lentes mandou lá. Olha aqui. Aí. Tem que baixar a barriga também, hein? Não, fiscal, não, velho. Ali. Reunião à distância. Se tiver também do CT do Internacional, não sei se temos imagens disponíveis, também foi assim, né? E todo mundo à distância. O Renato estava ali, né? Ele não precisa estar, é por isso que eu até me admirei, parecia ele de costas ali, mas não é. O Renato até é um a menos para ir, né? Porque não tem necessidade, não tem orientação treino físico, técnica, tática. O Renato está preocupado com a moradia, agora que o hotel dele está fechado. E não tende a abrir tão cedo, né? Mas ele vai arrumar uma outra moradia, não te preocupa, Maurício. Aqui, ó. Bragantino não está ameaçando cortar salários dos jogadores. Estamos vendo aí a palestra aí, todo mundo mantendo 2 metros de distância, os procedimentos, né? A explicação dos especialistas, de como proceder, de como agir, e assim será por todos os dias, né? Eu estava falando do Bragantino. O Bragantino não ameaça cortar salários dos jogadores e é um clube diferente, né? É um clube diferente dos demais outros clubes, porque também o gasto do é outro, né? E tem quem banque mundo afora. É uma ponta aí, né?
Então, dos 20 times da Série A, 16 já anunciaram cortes, só não anunciaram Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, Botafogo e Bragantino. Não disseram ainda se vão cortar ou não. O Botafogo está nessa aqui. Porque também está virando clube empresa e tal, de repente está querendo ser simpático. Não, e também tem os atrasos, né? porque tem que estar em dia, né? Sim, e o Vasco cortou? Não, é que o que acontece é que muitos desses casos são clubes que não necessariamente cortaram verba dos jogadores ou algo do gênero, mas reduziram o quadro de funcionários, por exemplo. Reduzir o quadro de funcionários já é o suficiente para entrar nesse levantamento. Suspender contratos, demitir alguém, é tomar alguma atitude dentro da legislação, do que a legislação permite para adequar os contratos dos seus funcionários. Depois do intervalo, nós vamos mostrar as imagens do Internacional também. Com o apoio da empresa de energéticos austríaca, Red Bull, o Bragantino não confia só no dinheiro do exterior, mas no fluxo de caixa que faz rodar pouca quantidade de dinheiro. Aquilo que eu estava dizendo. Nós não tivemos perdas econômicas, mas de fluxo. O dinheiro de TV vai entrar mais tarde. O dinheiro de bilheteria que perdemos é pouco, explicou o diretor Thiago Escuro. Vê o que é, né? É o preço por não ter tamanho. É a vantagem por não ter tamanho. Tem um certo fluxo, ok, tem um prejuízo agora de fluxo de caixa, mas tem uma certa gordura para queimar. E aí vem o seguinte, né, que o Bragantino, o que destaca no final dessa nota que você leu, é uma situação parecida com a do Grêmio. O Grêmio também está acostumado a não ter receita de bilheteria. Os outros clubes, por exemplo, o Flamengo previa mais de 100 milhões em arrecadação com bilheteria. Esse vai sofrer mais no balanço do que o Grêmio. Fluminense e Bahia estão treinando remotamente, ou seja, os profissionais comandam de um determinado ponto para todos os outros executarem em casa. Flamengo já aparelhou o centro de treinamentos para a chance de volta aos seus jogadores, só que hoje o Flamengo perdeu um funcionário muito querido e decretou luta oficial, não sei se por 2 ou 3 dias. O Jorginho, que era massagista há 4 décadas, 40 anos massagista do Flamengo e teve complicações, ele estava internado por conta do coronavírus e acabou falecendo hoje. Olha aqui, ó. O pessoal está dando até aula de como se faz sabão em barra, né? Que é um dos aliados no combate ao Covid-19. Então, aquela história, mas eu não tenho álcool gel, lava com sabão. Água e sabão é melhor do que barato, álcool gel. Isso é barato. E dura, né? Sabão de pedra dura bastante, né? É isso aí. Muito bem. É isso aí. Os 4 clubes mais ricos do Brasil anunciaram cortes de salários, porque pagam a mais do que devem, muitas vezes, né? Já voltamos. Já vamos chamar aí as imagens do Internacional, mas olha aqui, ó, o que é o azarado, né? Tá endividado até o último fio de cabelo, também para eles, mais 600 mil, menos 600 mil, não significa nada. A necessidade de pagar a parcela atrasada de Michael Swell, que venceria no dia 28 de abril e foi paga em tempo no final da tarde de segunda-feira, obrigou o Atlético a gastar 600 mil a mais do que aconteceria se o vencimento fosse no dia 30. Não por culpa do clube, mas por culpa das subidas e descidas da cotação de euro na semana. Na segunda, o mercado fez o euro ser cotado a 6,12. Na quarta, no final do dia, o euro estava a 5,80. E aí, o Atlético perdeu 600 mil, porque é azarado. Só na variação do câmbio. Olha aqui, ó. Isso porque teve que pagar até segunda-feira da semana passada e na terça e na quarta o euro caiu. Então, acabou perdendo 600 mil por uma diferença de 48 horas. Então, o que tem de gente encalacrada com a FIFA é um negócio impressionante. E tem casos aqui bem antiguinhos, né? Mas, olha, é isso aí. Tem de tudo aqui. Tem até o de Arrascaeta, tem o defensor do Uruguai. Tem o Ábila, contratado pelo Huracan. Quer dizer, meu Deus do céu. Vamos às imagens do Internacional. Olhem só o cuidado. Os jogadores testados dentro do carro. Está ali o revolvinho na cabeça ali. Ali. Vamos ver. Se passar de 37,7, já vai para o outro lado. Isso aí. Separa. É a mesma coisa que acontece no supermercado. Não pode entrar. Quer ver a maior sacanagem que tem para fazer num supermercado? Deus que me perdoe, não, eu brincando com uma coisa séria. Os caras fazem isso, né? Dá umas 3 espirradas
antes de chegar naquele boneco que vai medir a tua temperatura, tu já não vai comprar o teu pão, o teu leite. Então segura o espirro aí. Daqui a pouco o cara Não pode estou falando nem em sacanagem, daqui a pouco o cara, por um azar, dá uma espirrada ali. Né? Daqui a pouco, cara, tem muita fila, tem uns malandros aí que começa a espirrar para ver se abre a fila e vai mais rápido. Tem que brincar. Não me leve a mal, mas é rígido o protocolo, é retomada aos poucos, é isolamento social, é não visita aos parentes. Se a gente não brincar, meus amigos, olha, não tem outra saída. Tem que brincar, mesmo a gente sabendo que a coisa é dura. Mas o implacável Felipe Trave, que sempre colabora comigo aí, tem muita gente que colabora, mandando notícias atualizadas, porque eu não tenho como ficar o tempo inteiro, né, buscando, né? Até ia dizer uma outra coisa, mas não futricando e tal. Bundesliga, eu tinha lido isso aqui já, mas é bom refrescar a memória. 10 testaram positivo em primeira rodada de testes para a retomada da temporada. São afastados e segue o baile. Né? Segue o baile. Aí, se mais outros estiverem infestados, aí vai chegar um momento que, não dá. Vai chegar um momento que... Aí é só o ano que vem. Né? Porque aí acontece o seguinte, né, Rec? Daqui a pouco, alguém do nosso convívio é testado positivo. Isso para um jogador de futebol, todos que estão em volta e que convivem têm que ficar em quarentena. Daqui a pouco pode ter um clube que vai ter que ficar em quarentena por algum caso positivo. Ô, Maurício, tem uma situação aí que vai estourar. Eu não sei se para bem ou para mal, depende muito do que está passando na cabeça do Rodrigo Dourado. Hoje nós fizemos uma enquete lá na Rádio Grenal que deu mais de 1.300, 1.400 pessoas. Até achei que não ia dar, falamos pouco, porque não tem muito clima para fazer essas projeções e tal. Rodrigo Dourado tem que renovar com o Internacional. Faltam 7 meses. Quando faltarem 6 meses, ele pode assinar com qualquer clube. Isso mesmo no meio do coronavírus pode estourar. E como ele está ganhando bem, eu não sei, daqui a pouco o mesmo salário serve para os dois lados, por um ano. Até que tudo fique às claras. Porque se ele tiver que sair, vai sair lá na frente. Estou dando uma dica aí para o Alessandro Barcelos. Faz 1 ano de contrato, com prioridade para o Internacional, né? Ou faz um contrato escalonado. Se puder jogar, se jogar X partidas, né? Porque hoje pode, né? Pode receber por produtividade. Tudo bem, por incidência populacional, o Rio Grande do Sul não é mais o Lanterna. Eu tenho usado inadequadamente essa situação. O Brasil é o 22º. No Brasil, dentre os 27 estados, o Distrito Federal, o 22º. Tem 15,5 casos a cada 100 mil habitantes. Então, 22º já subiu de uma forma ruim, né? Gastrogel, uso adulto e pediátrico. Ação 3 em 1 contra azia, acidez estomacal, má digestão e gases. Tome Gastrogel. Também com sabor menta, líquido e em comprimidos mastigáveis. Ação rápida. Queimou, estufou, use Gastrogel. Também indicado para refluxo gástrico e hérnia de hiato. Procure nas farmácias Gastrogel. Essa é a pedida. Passou no vestibular? Está procurando um lugar novo e de qualidade para morar? Procure Central de Imóveis, empresa gaúcha com mais de 3 décadas de atuação na Cidade Baixa. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. A solução ideal para você está lá. Faça com mais de 20 mil clientes. Central de Imóveis, rs.com.br. Aluguéis, condomínios, vendas. Central de Imóveis, José do Patrocínio, 381-385. O telefone está aí na tela, 3228-8288. Loja Intershop da Rodoviária. Está na hora de ajudar os clubes aí. O clube do seu coração é o Colorado. Produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Maurício. Para fechar, Rec, números do Rio Grande do Sul: 1.768 casos confirmados, 76 óbitos, segundo a Secretaria da Saúde. Aí chama a atenção o seguinte: Porto Alegre teve 4 novos casos. Passo Fundo teve 18 novos casos nas últimas 24 horas. Infelizmente, a situação lá da região norte do estado do Rio Grande do Sul, ali no Alto Taquari também complicada, mas Marau ainda é pior do que Passo Fundo. Né? Marau tem 209 casos a cada 100 mil habitantes. Pois é muita coisa. Até amanhã. Cuide-se.